Meus queridos irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Conexão de Adeptos. Seja muito bem-vindo. Que Deus em Cristo te abençoe em mais uma noite de programa. Nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o teólogo Leonardo Brito, que é o nosso assistente aí de teologia da UniADEFES. E a gente tem mais um tema aqui para discutir, que é relacionado à pessoa do Espírito Santo. Para quem tem acompanhado as enquetes que colocamos aí ao longo da semana, vocês já viram que nós estaremos falando na noite de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Caso a gente não consiga encerrar essa temática hoje, a gente vai estar fazendo na próxima semana, para que a gente possa estar esgotando todas as perguntas que vocês foram feitas. Eu vou estar acompanhando a live aqui ao longo do programa no meu celular, no meu smartphone aqui, para que a gente possa estar interagindo também. Caso você mande alguma pergunta, caso você tenha alguma dúvida e deseje tirar essa dúvida aqui no momento, a gente abre o espaço para que você se sinta à vontade para estar fazendo seus questionamentos. Leonardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, meu irmão. A sua presença é sempre um motivo de alegria para nós aqui. Boa noite a todos, a paz do Senhor, alegria toda minha, poder estar mais uma vez aqui com esse homem de Deus, com essa rapaziada aqui do Conexão. Fico muito feliz e espero hoje, nós podemos falar sobre esse tema tão importante para a igreja, que é o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso programa. O texto base, gente, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Palavra do Senhor Jesus Cristo, dizendo aqui aos seus discípulos. Bom, Léo, quem é o Espírito Santo que é relatado por Jesus Cristo aqui? E por que ele é comparado ao outro advogado? Por que ele tem esse papel e quem é ele? Primeiramente, é importante a gente estabelecer algumas coisas. Dentro da teologia, o que estuda o Espírito Santo, o que dialoga sobre a pessoa do Espírito Santo, que é impossível estudar Deus não pode ser verificado, mas nós temos uma disciplina em teologia chamada pneumatologia ou paracletologia, que é chamada como a doutrina do Espírito Santo, E respondendo à primeira pergunta, o Espírito Santo, dentro dessa disciplina, dentro desse ramo da teologia, em todas as vertentes cristãs, o Espírito Santo, ele é a, entre aspas, terceira pessoa da Trindade, certo? Deus consubstanciável com o Pai e com o Filho, de maneira primária, para a gente poder começar. Posso continuar? Pode. Então, o Espírito Santo, dentro da nossa teologia bíblica cristã, é sim Deus consubstanciável, juntamente com o Pai e com o Filho. Essa é a pergunta? É o teu da pergunta? Sim, e qual a relação dele com o advogado? Porque Jesus Cristo ele traz especificamente nesse... Com relação a esse texto, de João, todo o livro de João, o Evangelho segundo João, fala sobre a divindade de Cristo, por isso que é conhecido como o Evangelho Universal. Ele é um Evangelho específico, é para todos. E nesse capítulo 14, João ele escreve dizendo que Jesus diria que viria um outro Consolador. A palavra grega ali, outro, ela é a palavra allos, No grego, koiné, que foi a língua, o idioma que foi escrito no Novo Testamento, você utiliza duas palavras para diferença, que é heteros, que é diferente, como nós conhecemos, heterossexual, heterogêneo. É uma diferença de fato.
E a palavra alus, que é usada aqui no capítulo 14, significa outro da mesma espécie, certo? É como se, por exemplo, o presidente da República falasse assim: eu vou enviar um outro ministro. Por que um outro ministro? Porque ele tem as mesmas atribuições. Ele tem a mesma autoridade dentro daquela patente. Então, Jesus, quando fala assim, eu enviarei um outro Consolador, ele literalmente está dizendo: eu irei subir aos céus, irei ascender aos céus. Jesus está falando da parousia, né? Ele está falando do seu retorno ao Pai, e que os cristãos não ficariam sozinhos aqui na terra. Eles teriam a presença espiritual de Cristo, que seria o Espírito Santo. Por isso que Jesus ele está conosco, na pessoa do Espírito Santo. É isso que, no caso, o texto quer dizer. Essa é a pergunta ou eu passei? É isso mesmo? Então vamos adiante. Vamos para lá que tem polêmica. Começando agora, a cabeça já tá acelerada. Vamos lá, já deu. Bom, se o Espírito Santo é Deus, como você acabou de afirmar, por que há distinção entre eles? E por que há a representação bíblica da figura do Pai no Antigo Testamento, do Filho durante o Novo Testamento e do Espírito Santo após a ressurreição de Jesus? Por que há essa distinção clara e específica? Na verdade, essa é uma sistemática teológica, né? Não há uma distinção entre eles. Fazendo uma pausa aqui, a Trindade, esse termo, ele não é bíblico, certo? A Trindade, ela é um cunho teológico. A Trindade é uma doutrina teológica que foi desenvolvida lá no ano de 1215 por um concílio chamado Concílio de Latrão III. E ele foi desenvolvido porque viu-se a necessidade de fazer essa sistemática, certo? Então não existia essa concepção de Trindade, essa coisa como nós conhecemos hoje. Não há uma distinção entre eles. Há operações diferentes. É por isso que nós fazemos essa distinção. Não há uma diferença, é uma distinção, certo? Então há operações diferentes. Cristo, ele representa o plano de redenção da humanidade. O Pai, ele representa aquele que enviou o Filho. E o Espírito Santo, aquele que consolida a obra de redenção, certo? Mas não são pessoas distintas, quer dizer, não são pessoas diferentes, são pessoas que têm funções distintas, certo? Porém, são três personalidades que nós percebemos em termos de função, embora eles sejam consubstanciáveis, mas são uma coisa só. É a complexidade. É por isso que a Trindade, durante séculos também, foi um tema de debate acalorado, assim como a questão da natureza teotrópica de Cristo, né? A questão da união hipostática de Cristo, Deus e homem. Essa complexidade de você unir três em um ou um em três. É realmente difícil a compreensão, mas vamos tentar aqui deixar um pouco claro isso, né? Vamos tentar clarear. Já trouxe a explanação aqui nesse momento. A gente vai aprofundar para as perguntas, as demais perguntas. Lembrando que você, se tiver alguma dúvida, você pode estar mandando mensagem aqui para a gente, que a gente vai tentar esclarecer os seus questionamentos. Pessoal, apenas uma pausa rápida para que a gente possa estar dando um aviso aqui. Hoje teve início a Escola Bíblica de Líderes, ali no Templo Sede das Assembleias de Deus. Estará acontecendo até o domingo e você é o nosso convidado mais do que especial para estar aprendendo um pouco mais sobre esses conceitos e essas questões voltadas para a liderança. Tanto você que exerce a liderança de jovens, liderança de adolescentes, ou é líder de algum departamento da sua igreja, você pode estar se direcionando para o Templo Sede das Assembleias de Deus, que vai estar acontecendo ali, a Escola Bíblica para Líderes, e você não pode perder. E você também, que não exerce também alguma atividade de liderança e deseja participar, será muito bem-vindo também ali na Escola Bíblica para Líderes. E no dia 15 de junho é o nosso encontro de solteiros. Nós teremos a participação do pastor Márcio Clauber, vindo ali de Natal, Rio Grande do Norte, e nós teremos uma noite de orientação, de ensino sobre o relacionamento cristão, e você não pode perder. Nós já tivemos aqui no nosso programa Conexão de Adefes um momento voltado para tratarmos dessa temática de relacionamento. Porventura, nós posteriormente trataremos mais uma vez sobre essa temática aí, antes do nosso dia
do nosso encontro de solteiros, e você vai acompanhando aí a gente nas redes sociais. Lembrando que ao final desse programa a live vai estar disponível em nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, assim que acabar o programa, você entra na bio do nosso Instagram e se inscreve lá no nosso canal no YouTube, onde você pode estar assistindo a live do programa passado, onde foi tratada a temática música, louvor e adoração. E hoje à noite nós estamos tratando aqui da temática acerca do Espírito Santo. Já foi trazido por nosso convidado aqui, Leonardo, a definição do que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus, segundo a visão teológica que ele nos trouxe aqui, que o Espírito Santo é o próprio Deus, e nós encontramos base bíblica para isso, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Léo, uma outra pergunta que o pessoal de casa mandou para a gente, o pessoal estava interagindo com a gente aí ao longo da semana, e o pessoal perguntou: o Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas? E se ele habita, ele pode sair? Boa pergunta. Nas nossas vidas quem, né? O Espírito Santo, ele, a promessa que é feita, né, a imersão do Espírito Santo, todo aquele, como eu disse no início, para a gente poder entender, o Espírito Santo, ele participa, a sua função é o estabelecimento do trabalho que Cristo fez. Depois da redenção, o Espírito Santo, ele tem como função, como nós percebemos pela leitura do Novo Testamento, de ordenar e sustentar a igreja. E todos aqueles que entram no corpo da igreja, e quando eu digo corpo da igreja, eu digo dos remidos em Cristo, tá? Eu não falo de uma agremiação denominacional religiosa, não falo disso. Eu não falo de você ter uma carteira de membro, eu não falo de você ter um certificado de batismo, um banho de piscina, não é isso que eu estou falando. Eu falo de você, de fato, ter uma experiência de fé e conversão, uma experiência de transformação de natureza. Aquela pessoa que recebeu a iluminação da consciência e aceitou e abraçou pela fé a graça que lhe foi dada, essa pessoa agora, ela passa a ter o Espírito de Deus dentro da sua vida, ok? Ela é selada, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Ela recebe o penhor do Espírito. O selo, que é um penhor, é uma paga anterior para aquilo que você vai adquirir a longo prazo. O que é que iremos adquirir a longo prazo? A eternidade. E ela já foi comprada por nós e estamos na penhora. Estamos garantidos. Por que estamos garantidos? Porque o Espírito de Cristo habita naqueles que abraçaram pela fé a graça que lhes foi ofertada. Esses sim possuem o Espírito. Essas pessoas, certo? Agora, é possível o Espírito Santo sair? Bem, essa é uma concepção teológica doutrinária que aí vai de acordo com a sua visão ou a visão da igreja que você congrega. Existem interpretações bíblicas que não pensam dessa forma, que acreditam que o Espírito Santo não pode sair da vida de uma pessoa, que ela foi selada. Essa é uma visão bíblica, uma visão, teológica. Agora, nós, por exemplo, da Assembleia de Deus, cremos que é possível o indivíduo ele se perder. Nós acreditamos nisso, né? A Assembleia de Deus é arminiana, então a Assembleia de Deus crê dessa forma, eu digo para os assembleanos. Agora, existem outras versões teológicas que não acreditam nisso. Cabe a você abraçar, né, interpretar segundo o que você crê, ou segundo aquilo que a sua igreja lhe ensina. Porque você está no âmbito religioso, você precisa andar coadunável com o pensamento daquela igreja, senão não faz sentido, certo? Então, assim, nós, a Assembleia de Deus, cremos que é possível o indivíduo se perder. Para esse indivíduo que se perde, é evidente que ele o Espírito Santo não vai habitar mais nele. Outras versões não interpretam dessa forma. E aqui eu vou apenas fazer uma síntese de pensamento, certo? Não vou aqui criar polêmicas, porque eu sei que querem fazer isso comigo, mas não me pegam nessa não. Já tem pergunta aqui, o pessoal está mandando aqui pergunta. Eu vou dar uma pausa na nossa pauta e vou trazer a pergunta aqui que o nosso jovem mandou para a gente. É possível resistir ao Espírito Santo? Ele está querendo entrar na polêmica. Tá, já entrou, né? Cara, irmão, como eu disse, vai de interpretação, certo? A doutrina arminiana, que é a vertente teológica na parte da soteriologia, que, por exemplo, a Assembleia de Deus abraçou, crê que
É possível resistir ao Espírito Santo. Creio que é possível. O indivíduo, ele entenebrecer a sua mente e de fato ele resistir. É possível. Outras vertentes teológicas, como por exemplo o calvinismo, não creem dessa forma, certo? Eles acreditam que não é possível. Eles creem na graça irresistível. São os 5 pontos, trazendo aqui de maneira bem pontual, né? São os 5 pontos do calvinismo que foram definidos em 1643 a 1648, conhecido como o Concílio de Westminster, na verdade, a Confissão de Fé de Westminster, certo? São os 5 pontos do calvinismo, certo? E a doutrina calvinista, ela prevê que o indivíduo ele não pode resistir ao Espírito Santo. Porém, a doutrina arminiana, ela prevê que é possível resistir. O que é que você vai fazer agora? Vai seguir a doutrina que é coadunável com o seu pensamento, com a sua filosofia, com a sua teologia, ou com a igreja que você faz parte. Tá aí a resposta clara de Léo. Depois eu vou estar fazendo a enquete aí para vocês dizerem se vocês acham que Léo é calvinista ou é arminiano. Eu sou arminiano. Léo é calvinista ou arminiano? O que vocês acham? Mas não vamos entrar nessa questão, não. Vamos tentar dar uma segurada nisso aí. Léo, a gente observa muito, o pessoal mandou isso, e eu particularmente já vi muitas vezes, pessoas fazendo orações ao Espírito Santo, orientando outras pessoas a fazerem orações ao Espírito Santo. Amado Espírito Santo, é correto fazermos orações ao Espírito Santo? Olha, essa pergunta, eu acredito que deveria ser feita uma contra-pergunta, né? É errado orar ao Espírito Santo? Nós falamos no início que o Espírito Santo ele é consubstanciável com o Pai e o Filho. O que é isso? Eles são da mesma substância, certo? Eles são uma entidade. Deus, que nós, a teologia cristã, definimos como Deus Trino, mas é Deus, certo? Quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se você orar a Deus, é correto orar a Deus? É correto orar a Jesus? É correto orar ao Espírito Santo? Então o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso paracleto. O que é o paracleto? A palavra grega para paracleto é justamente aquele, na Roma antiga, o paracleto era um indivíduo que ele se colocava no tribunal para fazer uma defesa para aquele réu. Então, essa é a função do Espírito Santo, é consolar, é edificar e é guardar e também advogar em função do crente, em função daquele que foi imergido no corpo de Cristo. Então é lógico, é evidente que sim, o Espírito Santo é Deus também. Então podemos sim orar, até porque quando nós oramos a Deus. E quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa mente humana que tenta criar esses complexos, mas é Deus, gente, é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que esse questionamento, ele vem por conta do texto de Jesus Cristo, Mateus 6, que ele orienta a fazermos oração ao Pai, né? Ore ao Pai em nome de Jesus. Então, a oração que é ensinada por Jesus Cristo é essa oração, né, que deve ser feita ao Pai em nome de Jesus. Então poderia haver essa oração, mas a partir do momento que nós compreendemos que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um só, né, então talvez, não sei, não haja problema. Se você quiser, mais uma vez. É importante nós detalharmos o seguinte: eu percebo, né, que os crentes têm uma grande dificuldade no que tange a concatenar os fatos bíblicos. Eu percebo isso. Por exemplo, você usa esse texto de Mateus isolado, mas a Bíblia não é só Mateus. O Novo Testamento ele é um compêndio de informações, de cartas, de livros que foram escritos. Então nós precisamos fazer uma conjuntura geral de todo esse acervo. E aí, baseado nisso, no todo, você consegue tirar a interpretação, o significado, certo? Jesus ali ele estava dando um exemplo para aquele povo,
E Mateus foi escrito para os judeus, não esqueçam disso, tem essa questão. Mateus foi escrito para os judeus. Cada evangelho tem a sua peculiaridade. Então, ali foi um momento específico que Jesus estava ensinando. Mas em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vemos os apóstolos fazendo várias orações na significância do Espírito Santo, inclusive de dizer que o Espírito e Jesus são a mesma coisa. Atos capítulo 6, versículo 8. Capítulo 16, versículo 8. Quando Paulo está indo para a Macedônia, ele tem uma visão e ele sente que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, impede ele ir de até uma determinada região. Então há essa correlação. Então a gente precisa saber fazer essa concatenação de todo o texto bíblico, senão a gente vai ficar muito confuso. Nós tivemos uma pergunta aqui enviada, eu acabei perdendo aqui a pergunta, mas se você quiser mandar para a gente mais uma vez, Moisés, para eu estar lendo na íntegra aqui, porque eu saí da live aqui sem querer e acabou que eu perdi a pergunta, mas ele falava que ele acredita que é possível sim alguém resistir ao Espírito Santo, porém ele deseja saber se... Você está com a live aberta? Não estou conseguindo não. Não tem? Então ele deseja saber se está relacionado à busca, né? A santificação ela faz parte da busca, porque se alguém resiste ao Espírito Santo, significa que ele não busca uma santificação, significa que ele não busca uma vida voltada para o Espírito. Então, a resistência estaria relacionada a isso, né? Mais ou menos dessa forma, que ele perguntou. Se você puder mandar de novo para a gente tentar esclarecer aqui, acho que fica mais fácil, né? Eu vou tentar responder da seguinte forma: se for a resistência no que tange a salvação, é um outro aspecto, certo? Aí é uma outra interpretação. Se ele estiver falando da resistência do crente, seria isso? O crente resistir ao Espírito Santo? Seria isso? Então, o crente que resiste ao Espírito Santo é justamente aquele que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. É aquele que alimenta a carne. O crente que alimenta a carne, é evidente que ele vai resistir à ação do Espírito. Por quê? Porque ele está alimentando a carne. Se ele alimentar o Espírito dele, com a palavra de Deus, em comunhão com Deus, é evidente que ele jamais irá resistir, né, ao Espírito Santo. Mas aí é uma questão específica, com relação ao crente, certo? Paulo fala isso em Gálatas, por exemplo. Agora, se for a resistência do Espírito no que tange a salvação, é aquele detalhe que eu falei, é uma questão interpretativa dentro da doutrina soteriológica, né? Eu consegui aqui a pergunta dele. Concordo que sim, é possível resistir, pois quando a pessoa não busca se santificar, podemos dizer que isso seria uma resistência. Então eu acredito que ele está falando realmente do crente. Se for do crente, visto que somos justificados pela fé, regenerados também. Então está respondido, né? Está respondido. Bom, voltando para nossa pauta aqui. É possível um crente, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, ficar endemoniado? É a pergunta que o pessoal mandou aqui pra gente. Olha, na verdade essas são 3 perguntas em uma, porque nós ainda não falamos o que é o batismo com o Espírito Santo, certo? Ainda não falamos o que é isso. É uma pergunta que ela abre portas para a questão da doutrina soteriológica e abre portas para uma percepção espiritual. Eu acredito da seguinte forma, vou responder da seguinte forma. Você quer então que a gente faça primeiro a definição do batismo? Eu creio que seria ideal, porque então, ficaria viável para eles. Pronto. Então vamos alterar aqui, porque a gente pegou a ordem das perguntas, mas muitas pessoas afirmam que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, né? Essa visão é correta? E o que seria o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. Mais uma pergunta, né, que envolve doutrina, percepções e interpretações. Nós sabemos que a doutrina pentecostal, né, que ela surgiu de maneira histórica, dentro da igreja moderna, lá no ano de 1906, por ali, né, com Charles Parham, aquele pessoal, o movimento da Rua Azusa, e foi crescendo e tal. Então o que acontece? A doutrina pentecostal,
ela interpreta que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Bom, é a doutrina pentecostal. A teologia reformada não vê dessa forma. Por exemplo, eu estou botando os dois pontos, certo? A teologia reformada não vê dessa forma. A interpretação do batismo com o Espírito Santo. Entendeu aí? Duas formas de se interpretar esse batismo. O primeiro é o batismo no corpo, certo? O que seria o batismo no corpo? O corpo de Cristo. Todos aqueles que receberam a fé, todos aqueles que foram regenerados, como foi dito, todos aqueles que receberam a lavagem, né? A lavagem do Espírito, que receberam a fé que está em Cristo. E o segundo seria justamente o batismo de poder, né? Que seria essa segunda interpretação, baseado, sobretudo, no livro de Atos, capítulo 2, que fala sobre o descer ali no dia de Pentecostes, e foi uma promessa feita por Joel, né? 900 anos antes, que são também questões interpretativas. Então, você tem essas duas visões, o batismo no corpo e o batismo com o poder, que são essas distinções que eles fazem, embora alguns interpretam que só existe um batismo. E a questão de falar em línguas também tem a ver com a questão da doutrina. Alguns vão acreditar que o batismo com o Espírito Santo só é evidenciado por línguas estranhas, e outros não, certo? Aí cabe a você agora seguir a sua doutrina, a sua igreja, a sua visão dessa teológica. Mandaram uma pergunta aqui, deixa eu fazer um corte novamente na pauta para tentar responder. E ele perguntou o seguinte: é correto, é possível atingir uma intimidade com o Espírito Santo a nível de que você possa tratá-lo como amigo, um brother, cara, man, ou existe uma formalidade específica para que a gente venha tratar o Espírito Santo? No caso, talvez a utilização de pronome de tratamento aí, não sei. Ele já está mandando outra pergunta aqui. Essa eu não respondo, não. Você não vai responder essa, não? Essa, diga a ele que eu não vou responder, não. Essa eu não respondo. Olha, foi a segunda pergunta sobre a importância histórica do movimento pentecostal para a educação terrorista. O Léo quer deixar para outro momento. As intenções dele não são razoáveis. Mas responde para a gente, Léo. Existe uma formalidade necessária no tratamento da vida íntima da pessoa com o Espírito Santo ou não? Olha, Jesus disse que nós somos amigos dele, né? Que foi a sua última palavra lá em João. Ele disse que nós não nos chamaríamos mais de servos, mas de amigos. Então o Espírito Santo é a função mais íntima de Deus na humanidade. É literalmente a habitação de Deus no ser humano. É lógico que Ele é o Senhor de todas as coisas, então você deve respeitá-lo, honrá-lo, isso é evidente, é fato, porque Ele é o Senhor, é o Criador. Mas é claro que sim, Jesus, tem um pregador inglês, Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte, que não existia uma pessoa na face da terra com o qual ele tivesse mais intimidade e comunhão que não fosse Jesus Cristo. Ele disse que nem com a mulher dele, que era a melhor amiga dele, a parceira, a companheira dele, ele não tinha tanto entrosamento e comunhão como Jesus. Então, isso não é possível, isso é obrigação, isso é dever. Esse é o caminho que devemos seguir. Se não seguirmos esse caminho, qual outro seguiríamos? Esse é o significado, essa é a proposta, essa é a vocação e é o nosso chamado. Olha, Aleph, ele corrigiu aqui a pergunta dele. Ele diz o seguinte: qual a importância histórica do movimento pentecostal para o estudo da pneumatologia? Qual a importância histórica do movimento pentecostal para o estudo da pneumatologia? Acho que foi importantíssimo. Eu acho que foi um marco, foi um divisor, certo? Na igreja moderna, na igreja contemporânea. As igrejas históricas, elas já estavam vivendo em crise. Eu cresci na igreja histórica, eu posso dizer que eu cresci na igreja histórica, chamada que os crentes chamam de tradicional, né? Mas o termo é igreja histórica, oriunda da Reforma Protestante. Então assim, eu cresci na igreja histórica, e eu acredito que o movimento pentecostal sério, não é essa galhofa que a gente vê não,
essa bagunça, essa baderna que fazem, que isso não tem nada a ver com o pentecostalismo histórico, e o pentecostalismo histórico não apoia essa baderna que a gente vê por aí. Mas o movimento Dr. Aleph Augusto pentecostal foi muito importante, foi um divisor de águas, principalmente para a pneumatologia. Por quê? Porque a doutrina do Espírito Santo agora, ela teve uma ênfase muito maior. Antigamente a função do Espírito Santo, de maneira sistemática, ela era importante porque era um complemento do projeto de redenção. Mas agora, o Espírito Santo, dentro da pergunta do Aleph, a pneumatologia, ela agora tem vários outros tópicos importantes a serem tratados que a igreja histórica abriu mão, porque ela seguia uma vertente chamada cessacionismo, certo? Que mais à frente podemos falar sobre isso. Então foi importantíssimo, foi um divisor de águas e muito importante para o estudo da pneumatologia. Meus queridos, o horário já está extrapolado. Extrapolamos o limite hoje. Na semana passada o pessoal passou mais do que o limite. Então nós vamos procurar estar obedecendo aí o nosso horário, mas na próxima semana, na próxima quinta-feira, o Léo vai estar voltando aqui. A Aleph está interagindo bastante na live. Eu vou estar chamando o Aleph também para ver se ele vê, que ele já está perguntando aqui se os dons espirituais cessaram. Aleph, na próxima semana eu quero você aqui para a gente estar discutindo sobre essa temática do Espírito Santo, a temática da pneumatologia, da pessoa do Espírito Santo. A gente vai abrir mais uma vez a enquete aí nas nossas redes sociais para que vocês possam estar lançando mais dúvidas, mais questionamentos, e a gente vai estar tentando esgotar essa temática aí, pelo menos a princípio, né, na próxima semana. Lembrando que no dia 15 de junho é o nosso encontro de solteiros ali no templo sede das Assembleias de Deus. E quando essa live acabar, daqui a pouquinho, você vai na bio do nosso Instagram, se inscreve no nosso canal e no YouTube e já fica ali podendo assistir o programa passado e esse programa para quem não pôde acompanhar desde o início. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana com mais um Conexão de Adeptos.